E hoje eu vou trazer para vocês aqui a seguinte pergunta: Carnaval é ou não é feriado? Fica aí essa pergunta para vocês. E a minha resposta é: depende. Por que depende? Depende pelo seguinte, gente. Vamos lá. Nós temos a Lei 10.607 do dia 19 de dezembro de 2022, está aí na tela para vocês, que ela dá nova redação ao artigo 1º da Lei 662, de 6 de abril de 49, que declara feriados nacionais os dias 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e 25 de dezembro, e dá outras providências. E o artigo 1º da Lei 662, de 6 de abril de 1949, passou a vigorar no dia 19 de dezembro de 2002 com a seguinte redação: são feriados nacionais os dias 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Então, os feriados nacionais, os feriados dispostos em lei, são esses que eu acabei de falar para vocês. Tá? São esses. Então, repetindo: 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de dezembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Então, essas datas que eu acabei de falar para vocês são feriados nacionais que estão dispostos em lei. Então, nesses dias, não deve haver trabalho, não deve haver labor. Se houver, o empregador vai ter que pagar em dobro o DSR. Bom, mas vejam só, se lei municipal específica prever que o carnaval ele é feriado, então o empregador ele tem a obrigação de conceder este dia. Caso ele não conceda e os empregados trabalhem nesse dia, há a necessidade de se pagar em dobro o DSR. Perfeito? No serviço público, as repartições elas podem, através de atos normativos, decretar ponto facultativo. Mas veja, aqui no município que eu trabalho, que eu sou funcionário público, o que acontecia antes de 2020, salvo engano? O prefeito, ele baixava um ato normativo, um decreto, e ele determinava que haveria a necessidade da gente mas aí em todos os feriados, incluindo o carnaval. Nos feriados que caíssem, por exemplo, na quinta ou caíssem na terça-feira, a emenda, a gente pagava essa emenda. Então a gente trabalhava durante o ano o tempo necessário para a gente poder emendar os feriados. Então tiveram anos que nós trabalhamos 15 minutos, outros nós trabalhamos 20 minutos no final da jornada. Então, por exemplo, meu horário antigamente, qual que era? Era das 7h30 até as 5 horas da tarde. Mas, para que nós pudéssemos ter a emenda desses feriados que caíam na terça ou na quinta, a gente ficava 15 minutos a mais todos os dias no final da jornada. Então, eu não saía às 5 horas, eu saía o quê? Saía às 5h15. Tá bom? Então, nós pagávamos. Hoje não, hoje essa determinação ela caiu por terra, então o prefeito ele baixa um ato normativo, um decreto falando: olha, vai haver emenda de feriado nos dias tais, tais e tais. Então, por exemplo, feriado é na quinta-feira, na sexta é ponto facultativo. Feriado é na terça, na segunda é ponto facultativo. E a mesma coisa acontece com o carnaval, tá bom? E a empresa, né? E o setor privado, ele é obrigado a conceder esses dias de carnaval? Não, não é. Se conceder, é uma mera liberalidade do empregador. Perfeito? Agora, se a lei municipal determinar que é feriado, aí o empregador ele tem a obrigação de conceder este dia de feriado, ou seja, ninguém tem que trabalhar. Se trabalhar, ele tem que pagar o DSR em dobro. Perfeito? O que acontece muito é o seguinte: algumas categorias ou algumas empresas, elas fazem acordos coletivos ou deixam estipulado na convenção coletiva que este dia ele vai ser uma emenda, vai ser ponto facultativo. Tá bom? Isso pode acontecer? Pode acontecer? Pode. E se essa previsão
constar tanto no acordo coletivo quanto na convenção coletiva, os empregadores eles são obrigados a respeitar. Por quê? Porque a convenção coletiva, o acordo coletivo, eles têm valor de lei entre as partes. Então, a partir do momento que consta em algum desses dois instrumentos que o carnaval, a segunda, a terça ou a quarta-feira de cinzas, ou a terça-feira de carnaval, ou a segunda-feira, é ponto facultativo, não haverá trabalho, tem que ser respeitado, tá bom? O que acontece, às vezes, também é que as empresas, elas têm um banco de horas e elas fazem justamente o que eu acabei de falar para vocês aqui, que nós fazíamos no município. Nós trabalhávamos sempre um período a mais para poder compensar as emendas dos feriados. Mas nas empresas o que pode acontecer é que o funcionário faz um acordo com o empregador, né? Os empregados fazem um acordo com o empregador e falam, olha, para a gente emendar então a semana do carnaval, segunda, terça e quarta, a gente vai fazer hora extra. Então eles começam a fazer horas extras até acumular a carga total desses 3 dias para que eles compensem quando chegar o carnaval, tá certo? Tem essa questão do banco de horas e também pode existir um acordo de compensação de horas. Então, o empregado faz lá suas horas extras, quando necessárias, ou então com a finalidade exclusiva de compensar esses dias do carnaval, ele faz as horas extras e quando chegar nesse período carnavalesco, o funcionário simplesmente utiliza das horas que ele realizou para poder compensar. Certo, gente? Então, ó, resumindo, carnaval é feriado? Não, não é feriado. Mas, se houver lei específica municipal, sim, é feriado. Tá certo? Então, gente, eu queria que vocês ficassem atentos a isso, tanto vocês empregadores quanto vocês empregados. Olhem bem o que está descrito na lei municipal. E eu vou trazer aqui para vocês, eu já ia me esquecendo, de um recurso, de um acórdão, de um recurso de revista da 8ª turma do TST. Eu vou ler aqui para vocês só em ementa para vocês entenderem. A causa apresenta transcendência política nos termos do artigo 896-A, parágrafo 1º, inciso 2 da CLT, uma vez que a decisão regional contraria a jurisprudência consolidada desta colenda corte, que entende que a terça-feira de carnaval, ressalvada a previsão expressa em lei municipal, não é dia de feriado. No caso, tendo em vista que o acordo regional não consigna a existência de legislação local que declare a terça-feira de carnaval como feriado, é indevida a remuneração em dobro. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. Eu vou deixar o número deste processo na descrição aqui desse vídeo. Quem tiver curiosidade, e eu recomendo, né, e sugiro que vocês leiam esse acordo, que ele é extremamente esclarecedor. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu volto mais tarde com novos vídeos sobre direito material e processual do trabalho. Até mais!